Muito boa tarde, bom dia, boa noite, dependendo da custa nele no companhia vídeo. Está ali mais de volta o profeta Nelson Antônio Biage. E na bentice, voz íntegra, calque audiência com o presidente de transição, Horta então, que faça para algumas entidades para poder marcar data de eleição. Se ocultação. Agora não vai acompanhar, tinha o primeiro encontro que tem aqui gente, calque não acabam para tirar tudo, não vai acompanhar. Assim, eu recebi chefias militar, presidente de transição, Horta, tá. Na quadro de auscultação, Sua Excelência, Presidente da República de Transição, eu fui convidado pelo Comando Militar para vir auscultar sobre a marcação da data. A data foi proposta, na opinião, cabe efetivamente o Presidente da República anunciar posteriormente qual é a data de realização de eleições gerais ainda este ano. Na opinião, não capou tornar público, a data Presidente da República, cabe ela, de facto, anunciar também através de decreto presidencial. Obrigado. Ok, sou o profeta Nelson Antônio Biage, está de volta, não acompanha a situação na Guiné-Bissau de longe. Não acaba de ouvir ocultação que o presidente da República faz para que chefias militares sobre demarcação, nova data para a eleição gerais. Não seguir que no tema, não conta gente como a nossa eleição passada, não cada pensa naquela, gosto não acompanhar mais outros, a ocultação de outras entidades. Esse encontro com o primeiro-ministro de transição, Dr. Elídio Vieira Té, no mesmo âmbito de ocultação, por marcar nova data de eleição. Vamos para acompanhar não seguir. Na Bahia de Obrigado, caros jornalistas. Não foi convidado aí para amanhã para uma audiência que Sua Excelência, Sr. Presidente da República, para poder informar-nos marcação de data de eleições gerais para o mês de dezembro. Data não recebi. Cabe ao Presidente da República, através do decreto presidencial que é anunciado, que data que ainda batem eleições, no mês que invocar. Portanto, isso aqui estava plasmado na carta de transição de Comã, no mês de dezembro, e era não é para eleições. De facto, as consultas que estão a fazer, a pedir, fixa a data das próximas eleições. Pode ser que o governo do país. Pensa como tem duas fases. Tem competência do Presidente da República de marcar data de eleições. Segunda fase, e o governo cria condições para poder ter realizações de eleições na data que não é marcado. E o governo não vai fazer todo o esforço possível para poder cumprir o decreto do Presidente da República. Assim, não esquecer que uma última eleições foi financiado 100% para o Tesouro Público e mesmo na eleição de 2023. Apesar de que não conta sair uma eleição há pouco tempo, o timing está curto, mas o governo vai fazer tudo o que é possível para poder barrar esse compromisso na data que não vai marcado, quer saber, calia para apresentar um pouco. Ok, não seguir, não vai acompanhar. CNE presente na ocultação junto à Presidência da República, na pessoa de ser presidente que se secretária, um pabicabi, não vai ouvir CNE, se quer que depois calque essa declaração Canadá.
esse presidente de CNE, que encontro com o presidente de transição. Depois de encontro, depois de ocultação, ainda vai dar declaração à imprensa. Você vê a nossa Comissão Nacional de Eleições, no encontro com o Presidente da República, transição, tem a ver com a audição que ele fazer para a Polícia Civil. Havia condição de ser nesta efeito de marcação de eleições. Então, essa foi uma conversa. Vou explicar a situação da CNE em momento por a situação que aconteceu. E cabe ao Presidente da República vindo essa declaração de CNE para depois ir determinar a possibilidade da mulher. Agora, o timing de transição de um ano para dezembro possível de eleição. CNE passa a boa situação. Setembro para a eleição. Eu não falo assim, eu não explico que é na situação do Estado. Agora aí cabe, tem que ser importa CNE e outras condições pré-estabelecidas para ele, por isso tem condições de funcionar. O importante é manter, se você vê como quem está tendo a possibilidade de equipar CNE e o próprio governo. Então, não precisa só de explicar naquela situação do Estado. Então, se conseguir, que meios a CNE volta a ter condições de funcionar. Agora, se tem lá aí que acontece. CNE e além de parte financeira aqui para eleições propriamente ditas, não tem situações de urnas que distribuíram em algumas séries. Afeta presentemente que tem nenhum urna, exemplo. Não tem problemas de servidor e também CNE que tem momento e nenhum computador e materiais que servem para trabalhar. Então, as coisas que precisam voltar a restabelecer. Além de ter meios de locução, com motas que não estão usando para pegados, também para isso. Parece que tal meios de base, além de custo propriamente dita de eleições. E não custa também ao Presidente da República, na minha opinião, não tem como é melhor fazer o novo recenseamento raiz. Também de que essa que não tem desde 2023 de atualizar duas vezes, ele está mostrando dados que não tem em mente como o número de eleitores é falso. Também de que índices que morrem, aqueles que migram, nunca está conseguindo expurgá-los dentro de atual cadeira eleitoral. Então, o número que não fica não tem em mente, ele está correspondendo à realidade. Quem tem mostra que como o número de abstenção está a subir. Basicamente tem por volta de 40% a 50% de abstenção. Quando é aquela a realidade? Não tem gente que por uma e outras razões, por infelicidade, é falecido, outros migram, mas não vai conseguir poder retirar eles de carreira eleitoral. Não fica não contar com o número que cada corresponde. Não tem nenhuma para eleições que não é bem, que nunca se conhece na marcado. Entre um ano que vou falar. É de precedido de um recenseamento do país. E que recenseamento também se não fazer na barra, é de começar já. Porque nós temos uma período de chuva que também permite para trabalhos, por exemplo, vir naquele período. Não acaba de ouvir o próprio presidente de CNE e conta qualquer dificuldade que CNE tem, né? Que é precisa de servidor, é precisa de computador, é precisa de para fazer recenseamento de raiz. Essas coisas que não acompanhamos.
presidente do CNE, essa que coisas que precisa dela, e fala assim, não fazer e precisa de fazer o recenseamento de reis, porque é dados que é falso, porque gente migrar, outros morrer, porque vai para fazer cálculo quase 40% de abstenção. Olha, e para que lá, ele pedir se recenseamento, se eles para fazer recenseamento, e tem que arrancar e não conseguir para conseguir recenseamento raiz. Ok, não acompanha, não vai ouvir não gente do Conselho de Transição, Nelson Moreira, depois, nós vamos profetizar uma coisa na fim. Esse quadros de ocultação. Depois, ainda bem decreto presidencial. Ok, muito obrigado. Não está ali a representação do Conselho Nacional de Transição. Não chamado para o Presidente da República de Transição. Cumprimento de que está instituído o artigo 4º da Carta Nacional de Transição. Tem a ver que a audição do Conselho Nacional de Transição, hora que trata de marcação de data de eleições. E aqui quadro que nós está ali, o Presidente Chomano, como eu falei, de acordo com o que está instituído naquele artigo 4º ali, né? Nós está ali, artigo de Presidente, sobre marcação de data de eleições. Como eu recebi, período de transição de um ano e Conselho Nacional de Transição. O que cabe ao Conselho Nacional de Transição? O Conselho Nacional de Transição está a trabalhar para ter tudo que instrumentos normativos que tem regir o processo eleitoral, aquilo que não competência, nós estamos a trabalhar eficazmente. Ora que não chegar a que data, aquilo de instrumentos tudo está pronto e poder executar. E, óbvio, Presidente, a tomar boa nota em relação à execução do Presidente, que diz respeito ao cumprimento do que o próprio alto comando militar fala, diz respeito ao compromisso que assumiu com parceiros e com a transição na sede no espaço do ano. Esse encontro é apresentado aos Bom, se uma que você vê, competência do Presidente da República, ele que está marcada a data de eleições, e está anunciado através de um decreto presidencial. O Conselho Nacional de Transição, e que ele que está marcada a data, e que ele que te tira decreto. Pensa como e no quadro de escutação dele que nós aparelho, os Presidentes da República, o governo, ele conserta, se ele que está marcado, ainda bem marcada a data, se ele que está anunciado através de decreto, não é internacional, quando que acha comigo? Decreto presidencial. Presidente da República de Transição, este decreto é no artigo número 1, e marca a data de eleição para dia 6 de dezembro de 2026. Essa é a data que nós não olhamos, que toda a população pode olhar, decreto presidencial assinado dia 21 de janeiro de 2026. Esse é o decreto que olha, está ali oficialmente e marcado eleição para dia 6 de dezembro de 2026. Esse para nós. E depois, profeta Nelson Antônio Biaga, não existe na eleição que passa manga de teatros e fazem TikTok tio na Guiné-Bissau acerca da coisa de eleição. Pensa, na eleição que nós fazemos em 2026, e na ser eleição livre, justa, transparente. E tem candidatos que criam problema na eleição que canam chegar a ser o candidato. Candidatos que criam problema na eleição, que canam chegar a ser o candidato na eleição que não vem. Esse vai ficar bem claro, porque não canam permitir gente perturbar ordem na Guiné. Não canam perturbar aqui. Não canam permitir gente continuar a fazer tribalismo na Guiné. Não canam permitir aquilo lá. Esse, e tem gente que canam ser o candidato na eleição que não fazido na 2000 ano que nós estamos
dia 6 de 2026. Eleição está já marcado e falta para cumprir. Eu apelo na profetiza. Há alguns candidatos que fazem parte, que cria problema na eleição que passa, que dá na eleição. É que não chega a ser o candidato. Gente que na papel acusa de tribalismo, que na pela violência, tribalismo na Guiné, nunca mais é que não chega a ser o candidato. Esse é o profeta Nelson Antônio Biagé, esse que papel dia 21, dia que tiraram o decreto, para a gente subir, depois para buscar a gravação, que papel no dia 21 de janeiro, para a gente subir. Alguns candidatos que queriam problema, que estão pensando em poçado, que estão a criar pânico, criar perturbação, papel besteira,